realiza essa audiência pública para discussão sobre os chapeamentos no município de Patos de Minas frente ao plano diretor. Nós convidamos os vereadores Francisco Frechiani e Bosquinho para presidirem a audiência, já estão aqui devidamente assentados na mesa diretora dos trabalhos, e nós convidamos também a senhora vereadora Edmê Elinda de Lima Avelar, presidenta da Câmara Municipal de Patos de Minas, para que também componha essa mesa. Nós queremos, neste momento, convidar os demais vereadores para ocuparem os seus lugares aqui no plenário. E lembramos que nós temos aqui o registro e o fazemos agradecendo ao mesmo tempo do secretário de Planejamento, Virgílio Pereira Borges, representando o prefeito municipal, Pedro Lucas Rodrigues. Também nós agradecemos o representante do comando do 15º BPM, o capitão Vilela, que é comandante da 86ª Companhia de Policiamento Militar. Agradecemos também ao tenente Edilson Fernandes Costa, representando a 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente e Trânsito. Santo Luigi, que é diretor da CEMIG, Patos de Minas. Agradecemos ao coronel Elias Perpétuo Saraiva, comandante da 10ª Região de Polícia Militar, que também nos honra com sua presença. Queremos informar que essa discussão será institucional, será coordenada pelos vereadores Francisco Frechiani e Bosquinho. E lembramos também que a Câmara Municipal, em função dessa audiência marcada já há vários dias, convidou os seguintes órgãos, entidades e autoridades para participar: Compasa, CEMIG, Diretoria de Meio Ambiente, secretários municipais, 15º BPM, 10ª Região de Polícia Militar, prefeito municipal, vice-prefeito, 10ª Companhia Independente de Meio Ambiente, procurador-geral do município, lojas maçônicas, os Rotaries de Patos Minas, Lions, CREA, FIENG, ACENGE, OAB, CDL, APESP, DR, promotores de justiça. Convidamos também o COMPUR, CODEMA, CIMA, Companhia de Bombeiros Militar, Faculdades, UFO, IPAN, FPM, FINOM, ACIPATOS, CDL, Associação de Incorporadores de Chácaras de Recreio de Patos de Minas. E também nós aproveitamos para registrar aqui duas correspondências. Uma enviada pelo coordenador regional da 14ª CRG, Polo PR de Minas Gerais, engenheiro Rogério Alves Nassif, Campolina. E também recebemos aqui uma correspondência do vereador Lindomar Tavares, agradecendo o convite e justificando a sua ausência por motivos e agenda anteriormente assumidos com Lions Clube Domingos Matos. Deseja sucesso aos participantes desta audiência. Senhoras e senhores, neste momento, nós vamos passar aqui o comando desta audiência, até mesmo para explicar com mais detalhes como será a dinâmica deste encontro, aos vereadores Francisco Carlos Frechiani e João Bosco de Castro Borges Bosquinho. Inicialmente, com a palavra, a presidenta do Legislativo de Patos de Minas, vereadora Edmê Elinda de Lima Avelar. Boa noite para todos. É uma alegria para nós vermos essa casa cheia nessa noite, para tratarmos de assuntos tão importantes para todos vocês, para todos nós, né, de Patos de Minas, da região. E só ficamos tristes porque a nossa casa é muito acanhada ainda, nós não temos como acolher os agasalhados direito, muitas pessoas em pé, né? Nossa casa, nossa sede própria, nós estamos lutando para fazê-la, né? Mas ainda demora, coisa pública é meio complicado. E mais breve, na próxima audiência, nós já vamos derrubar essas paredes e emendar para lá, porque para ver se nós recebemos o povo como eles merecem na casa do povo, né? Então a gente pede desculpas a vocês. Eu queria convidar muitos de vocês que estão em pé aí, podem sentar aí nas cadeiras dos senhores vereadores, que parece que não estão aí, né? Podem ocupar as cadeiras, principalmente, não para proteger, né? Bom, então,
a gente fica muito feliz, viu? E sabe por quê? Essa Câmara Municipal, desse mandato, ela se preocupa muito com o que o povo precisa, o que o povo quer, ouvir o povo. Por isso, essas audiências públicas. Nós estamos fazendo audiências públicas em todos os assuntos que dizem respeito às decisões para o povo. Então, sejam todos bem-vindos. Agradeço ao doutor Branchiani, agradeço ao Mosquinho também, por terem já convidado tantas pessoas para esse assunto tão importante. Que Deus abençoe todos nós, que nós tenhamos uma reunião muito proveitosa. Muito obrigada. Boa noite a todos. Eu gostaria inicialmente de cumprimentar e agradecer a cada um de vocês pela presença. Não vou aqui nominar autoridades, porque já foram nominadas aqui pelo José Afonso. E nós procuraremos fazer aqui um encontro o mais objetivo possível. E para isso, eu quero estabelecer algumas regras que eu também já combinei com o João Bosco. Nós temos um grande número de pessoas, um grande número de inscritos. E o que nós trataremos aqui, como nós estamos vendo as placas ali, alguns cartazes, nós trataremos ou tentaremos tratar de regularização de situações que hoje estão postas de forma contrária à legislação do município e à legislação federal. Por isso nós vamos desenvolver os nossos trabalhos na condição de que nós vamos falar, vamos expor determinadas situações aqui. Não vamos tratar de nenhum caso concreto do chacreamento A, B, C, do morador A, B ou C. Nós não estamos focados nisso. Nós estamos focados em ter um tratamento, em tentar dar um tratamento e uma segurança jurídica àquelas pessoas que de boa fé... Só um minuto. Ô Duda, faz favor, agora a sua cadeira foi ocupada, você senta aqui na mesa conosco. Bom, então, continuando, nós vamos buscar e dar um foco para tentar resolver o problema, especialmente de segurança jurídica das pessoas que adquiriram esses imóveis e, sobretudo, aquelas que adquiriram os imóveis que estão usando para a moradia sua e da sua família. Portanto, nós vamos limitar o uso da palavra por cada orador em no máximo de 3 minutos. Primeiro falarão as instituições e depois aqueles inscritos. E nós vamos pedir a compreensão dos senhores que, no caso dos empreendedores, nós gostaríamos que nem todos falassem, mas alguns falassem em nome de todos e da mesma maneira aqueles que são moradores. Até porque eu acho que o problema de cada um de vocês aqui hoje será exposto preliminarmente. Quando nós chegarmos ao final, todos nós já sabemos o nosso problema, a nossa possível solução. E o objetivo de uma audiência pública sempre é fortalecer os laços de democracia. Eu e o João Bosco gostamos de fazer isso, é uma atitude do João Bosco, que já é vereador há mais tempo que eu. E determinadas situações, elas impactam de maneira tão significativa na nossa sociedade, na nossa cidade, que por mais que nós, vereadores, tenhamos competência legal para estabelecermos essa regra sem ouvir nenhum dos senhores, eu acho que é prudente, nessa situação, nós abrirmos essa discussão para as instituições que estão envolvidas nesse tipo de empreendimento, Copasa, CEMIG, Meio Ambiente, Ministério Público, Prefeitura, e também as pessoas que têm interesse, não só aqueles que adquirem, mas aqueles que querem empreender e querem desenvolver nosso município, gerando receita e renda para a nossa cidade, para as nossas pessoas. E antes mesmo de iniciar a nossa fala, agora mais sobre a nossa audiência pública, nós temos, e a nossa legislação, os senhores verão aqui, é de 79, é de 2006, de 84, numa época que, para mim, enquanto jovem, adolescente, para muitos dos senhores aqui, quando nós falávamos em uma chácara, nós imaginávamos um pedaço de terra lá na zona rural, onde nós poderíamos ter uma pequena produção, criar algum animal, mas muito mais com um cunho rural. A chácara que nós temos hoje, o tipo de empreendimento de chácara que nós temos, não só em Patos, mas no entorno das cidades, especialmente das cidades médias e grandes, é aquela chácara que a pessoa quer para lazer. Não é uma chácara para criar uma vaca, para criar vários cavalos ou para ter uma horta para vender, mas para ter uma casa, para ter uma piscina, para passar o final de semana, para jogar um truco com um amigo, não é? E
até para morar, pela distância, pelo tipo de vida que gosta, sabendo que tem um acesso que é de estrada de terra, que quando chega nessa época, eu imagino que os senhores estão sofrendo muito com isso, mas de toda sorte é uma opção. Eu diria até que é o exercício do próprio direito de propriedade, de quem tem a propriedade e quer desmembrar, e quem se sujeita a comprar essa propriedade desmembrada. Entretanto, nós não temos o condão aqui em Patos de Minas, na nossa Câmara Municipal, de resolvermos todos esses problemas. Até porque os senhores estão morando, estão empreendendo, estão vivendo isso no dia a dia. Nós sabemos que temos ali inúmeros aspectos a serem tratados pela legislação e que são tratados pela legislação. Nós temos primeiro o artigo 182 da Constituição Federal, que diz que é a competência do município o ordenamento e o planejamento urbano. Estabelece ainda que cada município com mais de 20 mil habitantes obrigatoriamente tem que ter um plano diretor. O nosso município tem um plano diretor, é a Lei 271, que limita o exercício desse direito de propriedade, ou adequa esse exercício ao bem-estar da coletividade. Essa é a intenção, é a Lei 271 de 2006. A partir disso, nós temos a Lei 10.257, que é o Estatuto das Cidades, que regulamentou esse artigo 82 da Constituição Federal, que também trata de alguns aspectos específicos sobre aglomerado urbano. Nós temos ainda a Lei 6766 de 79, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo Federal. Ela que impõe a limitação que talvez muitos dos senhores estejam sofrendo. E impõe também uma obrigação ao Ministério Público para que faça cumprir essa lei. Ela impõe a obrigação de que o loteador ou desmembrador, que na verdade o chacreamento nada mais é do que um desmembramento de uma área, ela impõe obrigações como infraestrutura básica, né? E que independe da discussão que nós travarmos aqui, ou independe de uma lei municipal que nós possamos aprovar na Câmara para eleger as pessoas que têm essa responsabilidade. Não compete a nós. Nós temos a Lei 6938 de 81, que trata da questão ambiental. E aí nós temos... Tá, mas está todo mundo ouvindo, né? Então tá bom. Só estou falando aqui. Bom, nós temos a lei que trata da questão ambiental. E aí todos os senhores também que moram, ou que têm chacreamento, ou que têm lote nas chácaras, necessitam de água. E água necessita de licença ambiental, necessita de outorga. É também uma exigência que não é municipal, mas é federal. A lei de condomínios, que em alguns casos se aplica também. E, finalmente, o Código Civil Brasileiro, que é a Lei 10.406 de 2002, que também estabelece regras para essas habitações. No âmbito do município, nós temos a Lei Complementar 271 de 2006, que é a Lei de Uso e Ocupação do Solo, e que foi alterada pela Lei 304. Você veja, em 2006 foi feita uma lei e foi tratado desse chacreamento. Em 2008 já houve a primeira alteração desses chacreamentos. Bom, todos os senhores têm consciência, tanto quanto eu e quem não tinha, né, ficou informado disso agora, que nós temos leis federais e municipais que regulamentam essa matéria. Nós podemos alterar e flexibilizar leis do município. Leis federais não compete à Câmara Municipal, nem por iniciativa minha, nem do Bosquinho, nem do prefeito. O fato é o seguinte: atualmente em Patos de Minas, e aí eu quero fazer referência a um requerimento que o João Bosco fez, o vereador João Bosco fez ao seu prefeito, pedindo a ele informações sobre esses loteamentos. Nem informou que não tinha loteamento, que não tinha informação, não informou nada, não respondeu. Querendo saber quantos empreendimentos existem na cidade, quantas pessoas residem ali, porque uma situação é fato. Querer dizer que ninguém sabe que existe chácara em Patos de Minas, isso é hipocrisia. Nós temos, e segundo levantamentos extraoficiais, mais de 3.500 unidades vendidas, com mais de 1.400 famílias residentes naquelas localidades, naquelas comunidades. Inclusive, comunidades em que o poder público, acredito eu, porque é obrigação, busca criança para levar para a escola. Então, o poder público reconhece e conhece que isso existe. Entretanto, isso ao longo dos tempos, e aqui quero fazer uma ressalva publicamente, não estou falando da administração deste ou daquele prefeito. Estou falando do poder público, da omissão ao longo dos anos de permitir
que se instale na cidade outdoors com propagandas de chacreamento, permitir que se passe na televisão, permitir site de notícia, permitir banca de venda, permitir, enfim, permitir que se comercialize tudo isso. E as pessoas adquirem essa propriedade. Muitos edificam ali a sua moradia e utilizam para moradia muito mais que para recreio, e ficam no aguardo de um documento com insegurança jurídica, porque não sabe o que vai acontecer, sem acesso mínimo à infraestrutura básica necessária exigida por lei, tanto federal quanto municipal, e aí esgoto, água, luz, pavimentação, enfim, a infraestrutura necessária para qualquer aglomerado urbano. Isso causa a falta de acessibilidade a essa infraestrutura, a falta de acesso a serviços públicos básicos, como coleta de lixo, que acaba também as pessoas não têm, a falta de tributação, porque esses imóveis, na verdade, não existem juridicamente ainda, então não podem ser tributados. Então tudo isso é uma realidade que está posta em patos. E dizer simplesmente que a solução seria cumpra-se a lei, tira todo mundo e derruba as casas, é mentira, é hipocrisia, ninguém vai fazer isso. Então o que nós precisamos fazer? Estabelecer um marco a partir do qual será cobrada efetivamente fiscalização para os empreendimentos e também que esses empreendimentos cumpram aquilo que prometeram. Todo mundo, quando comprou, tem um contrato, quando vendeu, tem um contrato, não é? E que cada um faça aquilo que efetivamente tem que fazer, que é legítimo. O que nós teremos hoje, né, um impacto significativo, um impacto socioambiental atual que nós já estamos vendo aqui pelos cartazes, o que as pessoas querem, e acredito que muitos, ou a totalidade, moradores ali naquela região, ou naqueles chacreamentos, né? E também uma questão do futuro, porque até quando vai ficar? Quantos mais vão ser feitos? Quantos vão vender? Quantas pessoas vão morar ali? Então nós temos que estabelecer um marco para isso, né? E eu gostaria também de falar que pese nós temos convidado, acredito que a todos os membros do Ministério Público, eu acho que por algum motivo eles não puderam comparecer. Até porque o Ministério Público opina muito pouco sobre isso. Porque ao contrário do que muitos pensam, a atuação do Ministério Público ela é fundamental para a manutenção do Estado Democrático de Direito. O que faz o promotor? O promotor exige que se cumpra a lei. Ou então, se tem uma lei federal impondo alguma situação, se tem alguma lei municipal, ele vai exigir o cumprimento dessa lei. Agora, se nós alterarmos essa lei no Congresso Nacional, ele não vai mais exigir o cumprimento dela. Mas a função dele é essa, né? Então, ele vai continuar atuando, vai continuar agindo. E eu tenho a minha, né, participação aqui agora, diante de tudo isso que nós falamos, estabelecendo as questões de legalidade, a situação fática que existe atualmente, eu quero aqui contribuir com uma sugestão pessoal minha para a solução desse problema. E que é uma sugestão, até porque tramita na Câmara Municipal já um projeto de lei de autoria do vereador Bartolomeu Ferreira Ribeiro, para tentar aumentar aquela distância prevista no artigo 51 da Lei Complementar 271 de 2006. Ela está sob análise do Conselho de Política Urbana e depois disso deve vir para a Câmara, né? De toda forma, eu acho que isso, como eu disse no início, impacta muito significativamente no futuro da cidade. Então eu acho que tem que ser uma discussão mais ampla, mais aberta, que todos possam participar, né? Para que nós não possamos sair daqui amanhã e falar, olha, ninguém discutiu, chegou a lei, ninguém olhou, e uma hora voltou, aprovou e criou-se um monte de problema, em vez de criar solução. O que eu tenho visto nos estudos que eu fiz, especialmente no estado do Paraná, e também aqui em Minas, já em algumas cidades, Três Corações, Passos, Santa Bárbara do Oeste, em São Paulo, mas muito no Paraná e no Rio Grande do Sul, foi a criação de zona urbana específica para fim de chacreamento. Ou seja, nós não temos necessariamente que ter um perímetro urbano delimitado pela lei e que seja uma área contígua. Eu posso ter, fora desse perímetro urbano, áreas declaradas como urbano, mas área específica e para fins de chacreamento. E ali estabelecer a regra. Evidente que se nós estivermos agora dentro de uma área urbana, nós temos que cumprir a estrutura urbana, que é a mesma do desmembramento que é feito na área rural. Tem que haver a desvinculação de rural para urbana, que o INCRA exige, que todos os senhores sabem, né? E a partir do momento que nós possamos fazer isso, e que o prefeito possa
ou melhor, que o prefeito deva fazer. Porque nós não podemos deixar esse tipo de negócio na decisão única e exclusiva do prefeito, seja esse ou os futuros prefeitos que possam vir. Por que isso? Se nós discutirmos entre toda a sociedade, ou pelo menos aquela que quis participar, se nós estabelecemos uma regra, cabe ao executivo executar a regra. Então, se o empreendedor cumpre os requisitos que a lei estabelece, e aí nós vamos discutir esses requisitos, dentro daqueles que nós podemos discutir, né? Só cabe ao prefeito, num prazo, sei lá, de 30 dias, decretar, declarando aquela área como zona urbana específica para fim de chacreamento. Ou seja, somente aquele espaço daquele chacreamento vai ser considerado uma área urbana específica e terá tratamento de área urbana. Agora, se você faz uma chácara a 50 quilômetros de Patos e a pessoa quer comprar a sua chácara, é um direito seu vender e uma opção dela comprar. Se ela quiser andar até lá na estrada de terra, seja para morar, seja para passear, é direito dela, é opção dela. Nós não podemos limitar, falar, você só pode fazer a chácara daqui a 2 quilômetros ou daqui a 1 quilômetro, não é? Porque você limita o perímetro urbano. E nós teremos, evidente que a chácara no entorno da cidade, ao contrário do que muitos pensam que pode impedir o crescimento da cidade, ela é ambientalmente aconselhável. Porque você necessariamente, entre o aglomerado urbano existente e a nova expansão, você vai ter uma área de chácara, que vai ser um solo mais impermeável, que você tem os lotes grandes, que você não tem o solo totalmente cimentado. O tipo de pavimento que você usa, às vezes, um pavimento mais ambientalmente correto, vamos dizer assim, que permita que a água desça por lençol freático. Então isso não é ruim. O que eu acho é que nós temos que abrir a discussão, e é o que nós estamos propondo aqui. Então eu acho que nós podemos ainda, dentro dessa ideia de área urbana específica, aqui está o secretário de Planejamento do município, o Dr. Virgílio, por que não os distritos também serem áreas urbanas específicas? E em volta desse distrito, dentro daquele perímetro urbano, lá no distrito de Alagoas, lá no distrito de Major Porto, lá no distrito de Pilar, ter uma área no entorno para que se faça também empreendimentos imobiliários ali. É uma forma de fixar o homem lá. Vocês que têm chácara, perto de Alagoas, perto de Baixadinha, perto de qualquer localidade rural, o empregado de vocês, você busca naquela comunidade. O comércio, quando você está ali no fim de semana, você que mora ali no dia a dia, você compra naquele comércio. E isso faz com que você fixe essas pessoas lá também. Então essa é uma discussão que nós temos que começar. Ela foi feita em 2006, ou melhor, 2004, 2005, e depois a lei aprovada em 2006. Em 10 anos, 2016, tem a previsão de revisão desse plano diretor. Eu acho que Patos extrapolou isso, em relação a todo tipo de empreendimento imobiliário que nós temos na cidade, crescimento populacional, crescimento de construção civil, pleno emprego. Todo mundo fala de desemprego em Patos. Acho que todo mundo aqui tem dificuldade de arrumar mão de obra quando precisa, não é? Então eu quero mais uma vez agradecer a presença de vocês. Nós podemos voltar a falar, a debater, e eu quero passar a palavra aqui agora para o vereador João Bosco, se ele tiver alguma consideração a fazer, e a partir daí nós seguiremos os inscritos. E como eu disse no início, eu gostaria que primeiro falasse as instituições para colocar para vocês. Não adianta a gente discutir uma questão da CEMIG sem ouvir a CEMIG, até porque nós temos aqui, quero agradecer também a presença do Luiz, de outros empregados da CEMIG, que eles são empregados de uma empresa. Essa empresa tem regra, cumpre leis e tem regras internas. E o que o Luiz falar aqui é a regra da CEMIG. Nós teremos que nos adequar a essa regra, sob pena de não termos energia e a Câmara e o município não poder fazer nada. No mais uma vez, obrigado pela presença de todos. Boa noite a todos e a todas. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentar a presidente dessa casa, a professora Edmê,
está aqui com a sua beleza e com a sua lucidez, iluminando a nossa mesa. Cumprimentar o vereador Chico Franchiani, cumprimentar também a todos os presentes. Eu vou ser bem objetivo, até porque a audiência é importante desde que ela haja a interação. É importante ouvir. Ouvir é uma arte que a gente tem que exercitar muito. Existe a arte da oratória, nós precisamos também ter a arte da escutatória, escutar mais para aprender. E essa audiência, ela reflete um momento importante na Câmara Municipal. Primeiro, porque nós colocamos na agenda política da nossa cidade um tema que mexe com o interesse coletivo. Se vocês imaginarem a presença de tantos que estão aqui, e pelas informações que nós temos, que não tem jeito mais das pessoas subirem, estão lá atrás, estão na rua, estão querendo inclusive ter acesso ao espaço físico aqui e não conseguem. Vocês imaginam a magnitude da importância desse tema para a nossa cidade. Eu queria cumprimentar primeiramente o Chico Franchiani. O Chico, pela capacidade intelectual, pela capacidade de sistematização dos assuntos, das leis, ele deu uma verdadeira aula aqui, mas eu gosto de fazer sempre um registro que é importante, talvez fuja um pouquinho aqui dessa questão agora, mas é na sua pessoa. Nós temos o vereador Chico Franchiani como uma das pessoas que eu considero mais importante estar aqui na Câmara, o eleitor ter escolhido essa pessoa, porque o Chico é uma das pessoas que veio somar na Câmara Municipal, vocês não imaginam quanto. Somar com a sua inteligência, com a sua lucidez, com a sua visão coletiva, na formulação e na elaboração das políticas públicas. Eu faço esse registro de forma assim, bem fraterna e respeitosa, porque eu tenho ele como amigo, mas tenho ele como uma referência também de conhecimento e da gente sempre estar aprimorando também os nossos conhecimentos. Fica aqui esse registro da sua pessoa, porque é uma pessoa muito aberta, democrática, corajosa, ousada no sentido de estar discutindo. Eu aprendi o seguinte: numa cidade, ela pode até parecer pequena quando ela é comparada com o país, mas nós temos que aprender que na nossa cidade é onde que a gente começa a ser feliz. Uma cidade pode ser pequena quando se compara com o país, mas é nessa cidade que a gente começa a construir o nosso espaço de felicidade. E é por isso que é importante, quando o Chico falou de tantas leis, me fez lembrar o Carlos Drummond de Andrade. Somente as leis não bastam. Os lírios não nascem das leis. Então é preciso avançar mais acima das leis. É preciso avançar mais, mexer com a realidade das pessoas, porque a lei por si só também, nua e crua, ela trava o avanço, ela trava as conquistas. Em determinados momentos, mesmo flexibilizando, ela não avança na questão social. E nós temos que entender hoje que a política pública da questão dos chacreamentos é de suma importância, porque hoje nós estamos tratando o chacreamento como uma política pública. O que é a política pública? Política pública é aquilo que mexe com o interesse coletivo, que tem o interesse social, tem o interesse econômico, do desenvolvimento sustentável, né? Então são vários aspectos que nós temos que analisar aqui. E eu queria, de forma, até para resumir, depois o mais importante é estar ouvindo vocês, porque esse primeiro passo foi dado com muita organização, foi um trabalho feito pelos nossos gabinetes, o gabinete do Chico Franchiani, aí na pessoa da Luciana, da Valéria, o meu gabinete também lá, que mobilizou, ajudou a comunicar, a gente recebeu muitas pessoas lá, através da Adriane. Enfim, nós usamos toda a estrutura da Câmara e fora a equipe interna aqui
do Legislativo, todos que estão aqui presentes, eu não vou citar, mas que a professora Edmir, como presidenta, colocou à disposição para dar infraestrutura, para fazer uma audiência mais organizada e que nós tirássemos daqui, de fato, algumas ações no sentido de estar viabilizando e consolidando as conquistas. Todo espaço público, independente de ser urbano ou rural, ele tem que ter o sentido social. Né? Nós precisamos ter também uma visão em que o espaço público ele tem que ter a conquista social. Ele tem que ser uma ocupação de forma ordenada, organizada, planejada. E é nesse espírito bem de interação que a gente quer trabalhar, de debate, de diálogo, externando as nossas diferenças. Cada um, obviamente, tem uma realidade aqui. Tem chacreamento aqui, pessoas que defendem chacreamento com 300 metros, né, que acaba sendo até menores que lote. Distâncias do perímetro urbano, outros do próprio perímetro urbano, outros limitando o espaço de 1.000 metros, daqui 1.000 metros, 2.000 metros, 5.000 metros, 10.000 metros, qual a área que pode ser usada como chacreamento. Então são vários pontos, são eixos importantes que nós vamos estar refletindo aqui. E nessa reflexão é onde que a gente vai sugar ao máximo vocês, todos os atores sociais que foram convidados, personalidades, entidades, né? CEMIG, Copasa, a Polícia Militar, Polícia Ambiental, enfim, todos que estão, Ministério Público, todos têm uma contribuição a dar. É necessário que nós saiamos daqui com algumas diretrizes, né? E que a burocracia não consiga vencer a nossa necessidade e a realidade que ela tem que ser transformada de forma mais rápida. Eu vejo que esse tema é um tema importantíssimo. Não somente pelo número de pessoas que estão aqui presentes, mas é porque é necessário que nós tenhamos e façamos o mais rápido possível essa discussão aqui. E eu fico um pouco sem nenhuma crítica, até porque eu tenho acostumado a vir nessa tribuna. Aquilo que eu preciso falar, eu falo de forma aberta, e aquilo que eu preciso elogiar, eu elogio também de forma franca e aberta. Mas o Chico Franchiani, ele até reportou aqui na sua fala, um ofício que eu e ele escrevemos, solicitando inclusive informação ao prefeito municipal, e eu vou encerro minha fala só lendo o teor dos questionamentos que nós fizemos, que foi a partir desse ofício, eu dialogando com o Chico, vereador Chico Franchiani, nós conseguimos fazer, vamos fazer uma audiência pública. Se nós não fizermos essa audiência pública, esse tema vai passar batido e vai virar uma celeuma no futuro. Quem tem visão de futuro, construir uma cidade onde que nós precisamos, não só para os nossos filhos, mas para as gerações futuras, nós temos que pensar vários ângulos. E pensando nisso, nós fizemos o questionamento, e aproveito a presença do secretário Vigílio, que ele até nos responda, na medida que ele entender que deva responder, no momento certo, não agora, mas que no momento mais rápido possa nos responder, porque essa correspondência é datada do dia 11 do 9. É o requerimento número 509. E eu encerro deixando esses questionamentos. Os vereadores abaixo, João Bosco de Castro Borges, Bosquinho e vereador Chico Franchiani, encaminhar a essa Casa Legislativa as seguintes informações, solicitar ao senhor prefeito municipal, Pedro Lucas Rodrigues, encaminhar a esta Casa Legislativa as seguintes informações sobre o parcelamento do solo para as chácaras de recreio, chacreamento em Patos de Minas. 1. Quantos empreendimentos existem atualmente no nosso município? Quantos? É uma resposta que eu acho que deveria ter a Secretaria de Planejamento. Eu acredito que na presença do Vigílio aqui, a semana que vem ele vai nos enviar essa resposta. Quais os empreendimentos estão cadastrados junto à Prefeitura e em que situação se encontram? Os que estão em andamento, os regulares e aqueles irregulares.
Nós precisamos ter um diagnóstico geral dos regulares e até dos irregulares. E como tem sido a fiscalização exercida pelo município sobre os referidos empreendimentos no que tange o cumprimento da legislação vigente. Existe alguma ação ou plano para fomentar a regularização dos irregulares? Aqueles que, fora que o prefeito... Ou seja, são questionamentos tão simples que não deveriam ter essa demora para ter o retorno dessas informações. Eu espero que o Vigílio, com a sua presteza, com o seu discernimento, ele possa nos informar o mais rápido possível. Fica aqui o meu agradecimento a vocês, cumprimento a todos, com a organização popular. Eu era presidente da Câmara Municipal quando nós discutimos o plano diretor e quando nós aprovamos. Nós fizemos um plano diretor dentro de toda uma lógica estabelecida, exigida pelo governo federal. Audiências públicas realizadas em todos os cantos dessa cidade, inclusive na zona rural. Houve uma mobilização popular grande. O plano diretor só tinha sentido ser feito e só poderia ser feito de forma legal se tivesse a presença, inclusive, da Câmara Municipal, a presença do povo. E eu, inclusive, tinha um colega que está aqui presente, que é o vereador Heitor de Oliveira, que teve a oportunidade, naquela época que nós presidimos a casa, de participar de várias audiências públicas para discutir esse tema tão importante. Agora, para modificar o plano diretor, só pode ser feito também através de audiências públicas. E hoje nós estamos dando um primeiro passo. E é um passo igual o provérbio chinês. Numa longa caminhada é necessário dar o primeiro passo. E nós estamos dando o primeiro passo, um passo bem dado, solidificado, para traçar o caminho correto e tirar todas as diretrizes que são necessárias para ter uma luz para iluminar todos nós. Para que nós não queremos prejudicar ninguém, nós queremos agregar, nós queremos somar e nós queremos pensar em política pública. Fica aqui esse registro e passa a presidência agora para o vereador Chico Franquiano. Muito obrigado, Bosquinho, obrigado pelas palavras, né? Massageia meu ego com essas palavras. Eu gostaria até antes de passar para as pessoas que estão inscritas, ver se o vereador Vicente quer se pronunciar, se o vereador Duda quer fazer uso da palavra. Quer fazer? Então eu vou passar para o vereador Duda e logo depois para o Santo Luigi da CEMIG. Se o Luigi quiser ir preparando aqui a sua apresentação, Luigi, com a sua equipe. Boa noite a todos. Gostaria de cumprimentar o presidente da casa de Berlinda, de Linda Novelar, os demais vereadores presentes. E gostaria de estar cumprimentando os vereadores autores da iniciativa e me coloco aqui hoje na condição de aprendiz, porque mesmo tendo já acompanhado esse assunto em várias situações, mesmo já sendo procurado por várias pessoas, sejam empreendedores, sejam hoje ocupantes de chácaras adquiridas dos vários chacreamentos existentes no município, nós conversamos, inclusive com o Executivo, em algumas oportunidades, cobrando uma ação no sentido de regulamentar este empreendimento, esse tipo de empreendimento no município. Inclusive com o secretário Virgílio, nós estivemos conversando algumas vezes também. É uma preocupação do Executivo, porém é um assunto que é novo não só para Patos de Minas. Ele é novo para o país como um todo, e como o próprio Francisco já teve colocando algumas experiências no sul do país, nós precisamos avançar um pouco mais nessas discussões. E daí nada mais importante do que estar ouvindo os empreendedores, ouvir os usuários dos chacreamentos já existentes e as autoridades que têm a responsabilidade de estar criando um marco que possa estar fazendo a regulamentação dessa atividade. Então vou me colocar mais como ouvinte, como aprendiz mesmo dessa nova matéria, e cumprimentar a todos pela presença e os vereadores autores da iniciativa. Boa noite. Muito obrigado, Duda, pela participação e pela presença também. E eu quero ressaltar a importância aqui, viu, gente, da presença do Virgílio,
que é uma peça fundamental em todo esse processo, porque ele é o atual secretário de Planejamento. Ou seja, ele está aqui, não sei se oficialmente representando o prefeito, mas acho mais como secretário também. Mas de toda sorte, é importante ressaltar, e eu quero ressaltar, já fui procurado por ele, e ele também falou que pretende enfrentar esse problema, quer ajudar a resolver esse problema, é um problema que traz transtorno para a cidade e que ele quer participação. Por isso, mais uma vez, eu agradeço a sua presença, Virgílio. E eu vou passar a palavra então para o Santo Luiz, que é o representante da CEMIG aqui na nossa cidade. Muito obrigado. E agradecer a presença também do nosso colega ex-vereador Heitor. O Otinho também, o ex-vereador Otinho. O Otinho ouviu outro jeito. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer você e ao Bosco essa oportunidade grande que nós, que estamos aqui representando a CEMIG, estamos tendo de, primeiramente, estar mostrando aqui nessa casa, no Legislativo Municipal, e a todos os presentes que, se ainda não são consumidores da CEMIG, são futuros consumidores, e que têm todo aí o nosso respeito, e nós queremos estar atendendo todos eles, porém, a gente vai colocar aqui as condições para que isso aconteça. Eu também queria agradecer ao Zé Afonso, por me colocar aqui como diretor da CEMIG. Eu subi bem de posto aqui, tá? Pessoal, na verdade, o Zé Afonso estou como diretor, mas eu sou um atendente da CEMIG que trabalho com atendimento ao poder público. Então, eu faço atendimento às câmaras municipais, prefeituras municipais, aqui na nossa regional. E também queria citar que estão aqui conosco hoje o gerente da Regional Patos de Minas, o Adelino, que é responsável aí pela área de manutenção do sistema elétrico de baixa e média tensão. A nossa regional aqui engloba 27 municípios. E o nosso colega Geraldo Alckmin, que veio especificamente para essa audiência de Uberlândia, ele trabalha na manutenção das redes de transmissão, que também a gente tem aqui em Patos de Minas. Pessoal, então, primeiramente a gente quer mostrar aqui o que a gente precisa para levar energia elétrica a novos loteamentos, chacreamentos na nossa área de concessão. Nós temos que atender, gente, às normas, primeiramente da distribuidora, no caso específico da CEMIG, e órgãos oficiais competentes, seja eles municipais, poder público, que também tem algumas regras, desde que essas regras não tenham contraponto com as normas da ANEEL, que é o poder concedente. A ANEEL é a Agência Nacional de Energia Elétrica e todo o sistema elétrico é regido por essa entidade. Então, gente, vai ser bem resumido aqui, tá? O que são os pré-requisitos para que se leve energia a loteamentos e chacreamentos? Primeiro, gente, imprescindível, planta aprovada pela Prefeitura Municipal. Sem isso, não terão energia elétrica, nós não podemos levar atendendo legislação vigente para o setor elétrico, que para chacreamentos, loteamentos, primeiro pré-requisito, planta pela Prefeitura. Cópia da lei municipal que aprovou o loteamento ou chacreamento. Logicamente, para se aprovar um loteamento, isso tem que passar pela Câmara, que vai criar uma lei para que esse loteamento possa estar existindo. E essa lei vai ser publicada aí na imprensa oficial, no diário oficial, ou vai ser fixada nos quadros tanto da Câmara como da Prefeitura. Se isso for dessa maneira, a gente também precisa da declaração municipal de que essa lei foi publicada. E por último, a gente vai precisar também de a licença ambiental, por favor. A licença ambiental ou então a declaração de que o loteamento ou chacreamento não é necessário a licença ambiental. Então, gente, basicamente, o que
se você for perguntar, o que nós precisamos? 4 documentos. Tá? Sem esses documentos, vai inviabilizar qualquer tentativa de levar energia elétrica a um chacreamento ou loteamento. Aqui, gente, a gente também vai mostrar algumas observações, que é o seguinte: as redes de energia para os loteamentos, chacreamentos, elas só podem ser construídas pela concessionária. Então, o interessado pode procurar a concessionária, no caso do PCMI, nós vamos colocar as condições nossas, né, comerciais e técnicas do atendimento, ou então por empreiteiras que são credenciadas pela CEMIG, cadastradas e credenciadas pela CEMIG. Para vocês terem uma ideia, aqui em Patos de Minas, deve ser de conhecimento aí de alguns, nós temos redes que foram construídas à revelia da CEMIG. Pessoas construíram a rede e ligaram unidades consumidoras sem que a CEMIG tivesse conhecimento. E isso, gente, as redes, elas são protegidas, tem dispositivos ao longo das redes que protegem as redes, fazem com que a energia chegue com qualidade ao consumidor final. E quando você faz essas extensões de rede sem o conhecimento da concessionária, sem que esses dispositivos sejam devidamente aprovados pela concessionária e estejam atendendo aquela carga específica, provavelmente teremos uma energia sem qualidade. Ou seja, o consumidor vai reclamar, porém ele está com uma rede que não foi construída ou não foi aprovada pela concessionária. Outro ponto são as construções aí já dos imóveis dentro das áreas de preservação permanente. Se isso tiver, a gente não pode levar, o concessionário está impedido de levar a energia nesses locais que estão dentro da área de preservação permanente. E também, não é muito o nosso caso aqui, mas é o caso da nossa regional, no entorno dos lagos das usinas, existe uma área que ela é propriedade do agente que tem a concessão. Seria como se eu dissesse, ela é propriedade da CEMIG. Lembrando que a CEMIG é concessionária, não é a dona, mas ela tem a concessão de explorar aquilo. Então, se a pessoa também construir dentro da área de concessão, ele também não vai ter a sua energia legalizada ou ligada pela CEMIG. Outro fator também que a gente encontra vários problemas aqui em Patos de Minas, a gente tem, é que devem ser observadas as áreas de servidão, tanto das redes de distribuição, como das redes de transmissão. As redes de energia, é necessário que elas vão ao longo das áreas rurais, e as pessoas às vezes insistem em fazer chacreamento, loteamento, construções próximos a essa rede. E existe umas normas, regras para que você possa construir, que você possa fazer alguma coisa próximos daquelas redes. Então, dependendo da rede, uma rede de transmissão, por exemplo, existem redes que são 15 metros de um lado e de outro dessa rede, e nada pode ser construído. Essas redes trazem uma potência em voltagem muito grande, então, envolvendo segurança, isso não pode ser construído. A gente vai mostrar aqui, gente, dentro de Patos de Minas, como que a gente tem aqui chacras nas partes de segurança das linhas de transmissão, principalmente, que são críticas, inclusive são passíveis de ações judiciais da CEMIG para que essas redes, esses locais sejam, inclusive, desocupados. Aqui, o que nós podemos ter aqui ao longo dessas faixas, né? Acidentes graves com choque elétrico, interrupção no fornecimento de energia, que com linhas de transmissão nós podemos tirar várias cidades, deixar várias cidades aí com o famoso apagão. Às vezes a pessoa está construindo, deixa alguma coisa próxima a essa rede e aquilo vem a ter contato com essa rede, fecha-se um curto, essa rede vai ser obstruída, você pode deixar várias cidades sem energia. Aumento do custo operacional do fornecimento de energia. Por que isso? Você vai ter que fazer várias coisas naquelas onde se tem a proximidade com a rede elétrica, como por exemplo construir redes com maiores proteções. A rede foi construída para estar na área rural e quando você percebe, você tem várias construções
e imóveis embaixo daquela rede, aquela rede tem que ter uma característica diferenciada. Isso vai influenciar no custo operacional para manter aquela rede, e também isso pode vir até fazer parte aí da tarifa de energia com o custo de manutenção dessa rede. E o outro detalhe, como a gente citou, quem está invadindo essas áreas, ele está aí sujeito a um processo civil e criminal, um processo jurídico, tanto civil como criminal, com essas construções, não deixando a área livre, a área de servidão das redes. Aqui nós temos um exemplo, gente, aqui em Patos de Minas, tá? Isso aqui é o final da Avenida Paranaíba, atravessando o rio. Isso de amarelo aqui são duas redes de transmissão. Ela vem aqui em uma condição dupla, e aqui ela é uma rede que vai da subestação Patos 1 para a subestação Patos 2, e outra rede que vem de Patrocínio até a subestação Patos 1, que está aqui. Lembrando, gente, que a voltagem dessas redes é simplesmente 138 mil volts. Lembrando que aqui nós utilizamos 127 e 220 volts. 127 e 220. Aqui, essas redes são 138 mil volts. Então, um acidente com uma rede, um acidente com energia, com essa voltagem, normalmente é um acidente fatal. Então, por isso é que, ao longo dessas redes, existe a legislação de que tenha, digamos aí, uma área de servidão, um caminho praticamente livre. E nós temos aqui chácaras. Esse recortezinho vermelho aqui é São João, né, que nós temos aqui, e aqui é um outro chacreamento, chácara Porto Sol, onde a linha está simplesmente cortando aqui o chacreamento. Então, completamente irregular isso aqui, tá? E é uma situação que não é permitida. Aqui nós temos outra situação de chacreamento. Isso aqui tudo é Patos de Minas, tá, gente? A rede de transmissão aqui, e aqui já está criando-se uma condição aqui de urbanização embaixo dessa rede, com cercas. Lembrando, gente, que quando uma cerca está cruzando uma linha, essa cerca tem que ser seccionada para, se por acaso um carro partir, encostar nessa cerca, de repente a pessoa está atravessando na cerca lá 500 metros para frente, ela não está vendo que tem um carro partido e vai passar lá debaixo da cerca, toca nessa cerca, ela está energizada. Então é necessário ter uma série de regras para tudo que tiver ao longo dessa faixa de servidão de uma rede de transmissão. Aqui outro detalhe, a gente está querendo frisar aqui nesse detalhe, que existem as construções, existe o chacreamento aqui embaixo dessa rede, aqui está a rede, e aqui uma placa que foram colocadas aí pelos nossos colegas que fazem inspeção na rede de transmissão, exatamente alertando sobre os riscos dessa rede e alertando que essa área é uma área de servidão da rede de transmissão que não pode ser construída, enfim, essa área aqui ela tem que ficar livre, que é a área de servidão dessa linha de transmissão. Aqui, gente, outro detalhe, que a hora que eu vi essa foto, é até irônico para nós da CEMIG, como que chegou a esse ponto. Abriu-se uma estrada no meio de duas estruturas de uma rede de transmissão, abriu-se aqui uma estrada no meio da rede. E isso aqui é uma estrada que dá acesso também a um chacreamento. Isso aqui, essas defesas já foram colocadas pela CEMIG para cercar isso aqui, que isso não pode ter, tá? Então, mostrando a vocês aí algumas irregularidades que a gente tem na rede. Lembrando, gente, que isso aqui envolve segurança, tá? Os proprietários, os filhos, as criações que a pessoa às vezes vai ter aqui ao longo dessa rede, tudo isso aí tem que ser observado. Aqui outra condição que a gente está mostrando, em uma linha de transmissão, o proprietário chegou a colocar uma plaquinha da chácara de vende-se. Usou a própria rede de transmissão para ele colocar a plaquinha de vende-se. E essa área, gente, ela não deveria estar sendo aí urbanizada, ou estar sendo utilizada por ninguém devido aos riscos que ela apresenta. Então aqui tem justamente o vende-se, utilizando a plaquinha, e aqui a gente está vendo
que já existe aqui essa condição. Aqui também, gente, uma outra foto aqui de uma situação de risco eminente. A rede de transmissão, lembrando mais uma vez, gente, isso aqui é 138 mil volts. E as pessoas aqui já com a sua horta, com o seu pomar, com a sua casinha aqui, exatamente embaixo dessa rede. Tá? Ou seja, o risco que ele está tendo aqui é um risco enorme. Isso aqui não é permitido, tá? E como a gente disse anteriormente, sujeito aí a uma ação judicial para que seja desocupada essa faixa. Pessoal, isso que a gente tinha para apresentar para vocês, tá? A gente falou bem resumido aqui, mas basicamente essa é a posição da CEMIG, cumprindo leis, regras, normas do setor elétrico. Nós somos obrigados a cumprir. Lembrando que o nosso objetivo, o objetivo da CEMIG é, como a gente trabalha com energia elétrica, é levar o lazer, a sustentação das famílias com o produto nosso que é a energia elétrica, desde que esse produto esteja seguro dentro das regras e normas aí das áreas dos órgãos competentes. Ok? Era isso que a gente tinha para passar para vocês. Muito obrigado. Obrigado, Luiz, pela participação. Acho que nós vamos deixar a questão dos questionamentos, Luiz. Eu anotaria alguns aqui, mas vamos deixar todo mundo falar e depois nós discutimos. Tá? Mas, de qualquer forma, muito obrigado pela explanação, pela presença. E as informações do Luiz, eu gostaria de ressaltar que essa opinião não é uma opinião do Luiz, é uma opinião da CEMIG que está sendo transmitida através do Luiz. O Luiz é um cidadão que entende também de ordenamento urbano, de urbanismo, é um cidadão que mora e vive na nossa cidade com sua família, então é importante também a participação dele, não só como representante da CEMIG, mas como cidadão. Ele tem muito a contribuir com a experiência que tem ao longo dos anos da CEMIG. Muito obrigado, Luiz. Eu passo a palavra agora ao capitão Vilela, representante do 15º Batalhão. Gostaria de pedir ao capitão e aos demais oradores que vão falar depois dele, que se atenha ao prazo de 3 minutos, porque quem está ali fora da Câmara está sofrendo com o calor. Muito obrigado, capitão. Boa noite a todos. Bom, primeiro vereador, Francisco Franchiani, Chico Franchiani, professor, Bosquinho, demais vereadores, a todos os presentes. Em nome da Polícia Militar, que a gente tem de ressaltar, o meu comandante está aqui presente, Coronel Elias, mas como ocupante também da plateia, que nós vivemos em uma cidade, em localidades, e essas localidades elas têm que ser vistas como sendo o nosso local de convivência. E a Polícia Militar parte da premissa de que onde existir pessoas e essas pessoas estiverem necessitando do trabalho da Polícia Militar, nós vamos estar presentes. E contamos sempre com essa parceria, que é a população auxiliando nos trabalhos da Polícia Militar. Então a Polícia Militar se sente muito à vontade em estar aqui nesse momento, participando dessa discussão popular, e uma casa aqui recheada, acho que é motivo de muito júbilo e orgulho para os vereadores de Patos de Minas, que a população realmente quer participar e está aqui para isso. E nós colocamos diversos produtos, diríamos assim, oferecimento de um portfólio muito amplo de serviços da Polícia Militar, entre eles o patrulhamento rural, que nós temos desenvolvido aí com uma certa ênfase em nossa região. Temos implementado, coincidência ou não, nos últimos dias, feito mapeamentos aqui no nosso município de Patos, na zona rural de Patos de Minas. Assumiu o comando aqui da 865, que é responsável pelo município, principalmente na zona rural, há cerca de 2 meses, e temos dado essa efetividade aí com relação ao patrulhamento rural. Óbvio que precisamos melhorar, e melhorar muito. Devemos crescer, sim, no quesito de segurança pública aí na área rural, mas contamos, melhorou um pouco, com o apoio de todos vocês, principalmente daqueles que residem lá, nos chacreamentos aqui ditos, e nós temos também que cumprir regras,
E dentre essas regras, daqui a pouco o Tenente Fernandes do Meio Ambiente vai comentar aqui com todos, tá? Ele vai fazer pode até deslocar para cá, Fernando, para você fazer a complementação do que eu estou mencionando. Mas por parte da Polícia Militar, portanto, para endossar aí esse belíssimo trabalho, né, essa discussão implementada a respeito de chacreamento, podem contar com a Polícia Militar, é parceira de todos, viu? E eu peço, eu aproveito o momento, né, eu não perco esses momentos, para pedir o apoio de todos. Entendo necessidade, gente, visualizando qualquer situação lá no seu local, onde você vive, onde você reside, né, e que haja a necessidade de intervenção da Polícia Militar por alguma situação ou outra, pode estar nos acionando, não precisa se identificar, 190, 181, ou procurarmos, né, pessoalmente. Estamos aqui na 86 CIA, para quem não conhece, é aqui próximo ao cemitério Santa Cruz, né, em frente, vizinhança lá bastante tranquila da minha companhia. E passo a palavra aqui então ao Tenente Fernandes para fazer essa complementação com relação às questões ambientais. Muito obrigado a todos aí, tenham uma boa noite. Boa noite a todos. Agradeço aí a palavra, né, que foi nos fornecida aí. Em nome da 10ª Companhia de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, né, nós estamos aí, e posso dizer que constantemente fiscalizando e observando esses chacreamentos. É uma realidade em Patos de Minas e isso prolifera de uma maneira bem rápida, né? Do dia para a noite a gente vê já são empreendimentos aí. E onde existe empreendimentos, existe também a intervenção ambiental, né? E no que afeta isso, nós estamos lá não apenas como membros fiscalizadores, mas também como parceiros. Nós estamos lá sempre à disposição, no que tange até aquela pessoa, aquele empreendedor que já tem iniciado as atividades de forma regular. Nós estamos lá para orientá-lo a como buscar a regularização, né? Estamos lá, somos parceiros, nós não estamos lá apenas para fiscalizar, né? Eu quero deixar que estamos de porta aberta e aquelas pessoas que queiram também estar iniciando, antes de, às vezes, até contratar algumas consultorias, existem na localidade empresas de consultorias que estão vendendo uma imagem errônea para os empreendedores e às vezes é alvo de nossa fiscalização e são autuados. Então, conta com a nossa parceria, estamos lá à disposição, passe lá, mesmo tendo contratado aí uma empresa de consultoria, nos procure para verificar essa questão da legislação. A gente agradece a oportunidade. Obrigado, Tenente. Obrigado, Tenente Fernandes, Tão Vilela. Eu queria chamar agora o senhor José Zacarias Nunes, que representa aqui a loja maçônica Amor e Justiça, e também, ao mesmo tempo, agradecer a presença e a participação. Muito obrigado. Só 2 minutinhos. Boa noite a todos. Eu estou aqui representando a loja maçônica Amor e Justiça e quero até atrever a dizer que as 5 lojas maçônicas de Patos de Minas. Cumprimentar essa casa por essa iniciativa, que é uma coisa que realmente preocupa, e sei que essa discussão vai ter que ser feita fora desse plenário, com muita profundidade, e colocar aqui a maçonaria de pé a ordem para ajudar a resolver esse problema, que alguma resolve, mas que eu acho que está muito na hora de contornar e fazer uma coisa muito boa para a nossa cidade, que eu tenho inclusive um sobrinho, que eu não acredito aqui, é muito voltado para essa área, que é o João Batista, presidente da FIENG, né? Certamente ele está participando desse trabalho também. Então eu acho que vai ser uma coisa muito boa para Patos. Muito obrigado. Obrigado, Zacarias. Leve o nosso abraço a todos os seus irmãos lá da loja maçônica. Enquanto a questão do João Batista Nogueira, ele realmente é uma referência, não só aqui em Patos de Minas, mas a nível Brasil, na questão de planejamento urbano, elaboração de planos diretores. Ele me ligou e as pessoas que estão aqui desde o início, ou antes mesmo do início, puderam ver que eu fiquei muito tempo no telefone celular, eu estava justamente falando com ele. Ele está acamado com um problema na coluna, disse que está atento à discussão, né, e que quer participar. Eu não tenho nenhuma dúvida disso. Ele sempre participa de tudo na cidade.
Eu queria chamar agora o senhor Vicente Libério de Souza, que é proprietário de chácara, que acho que vai falar em nome dos proprietários, ou pelo menos é um dos proprietários, né? Obrigado, senhor Vicente, pela participação. Quero lembrar ao senhor e a todos que a cidade se decide na Câmara. Quem dera que em cada reunião da Câmara nós pudéssemos ter a presença de tantas pessoas aqui para resolver os nossos problemas. Boa noite, senhor. A princípio eu quero agradecer a todos e dar o meu agradecimento especialmente aos vereadores que aqui estão presentes. Lamentar porque outros não vieram, porque é uma decisão que cabe não só aos interessados, mas também à Câmara Municipal. Eu vejo com muita alegria essa atitude do vereador Chico e do vereador Bosquinho, porque nós somos donos de chácaras, nós passamos por dificuldades que talvez o pessoal aqui da cidade não passe, que é uma estrada mal pavimentada, é uma dificuldade de locomoção até dos alunos da escola, certo? Então o que eu queria é que realmente fosse decidido e tomado uma providência no sentido de dar todo o apoio para a gente, porque nós somos obrigados a pagar nossos impostos. E às vezes nós não estamos tendo o retorno necessário para que possamos pagar os impostos e ficar satisfeitos. Então é isso que eu deixo. Eu já pelejei com a prefeitura, com o barracão da prefeitura, já recorri a vereadores para um pequeno trechinho de 1000 metros de estrada e não se consegue, e paralelo a esse pedaço de estrada lá, arrumar a pavimentação de várias outras chácaras lá. Eu sei que saiu um pouquinho do assunto, mas eu acho que faz parte desse plano que ora se discute, certo? Eu não quero que ninguém faça o que não possa, mas eu só quero que não prometa aquilo que não vai fazer. Muito obrigado. Obrigado, senhor Vicente. O bom orador fala em poucas palavras. Eu só quero aquilo que eu mereço, tenho direito, não quero nada de errado, e é o que nós estamos pretendendo aqui, senhor Vicente. Eu vou passar a palavra para o Ivanildo Alves Zica, que é presidente do CODEMA, que no caso desses desmembramentos é a quem compete a gestão ambiental. E obrigado pela presença. Boa noite a todos. Meu nome é Ivanildo Alves Zica, eu faço parte do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente e ocupo hoje a função de presidente do Conselho. Olha, a questão minha em relação a questão do chacreamento, do loteamento, eu não vejo um outro caminho para ver a questão da legalização que não seja as mesmas regras que impostam no loteamento aqui dentro do perímetro urbano, mesmo que as chácaras são muito pequenas, ela necessita dos mesmos benefícios que o loteador faz no perímetro urbano, e eu deveria ser estendido também ao chacreamento. Mas eu vou me só na questão ambiental. Olha, o Fernandes está aqui e é o que mais sofre com a gente, é o Fernandes. Nós recebemos diariamente reclamações com a questão do chacreamento. Nós até colocamos eles como um loteamento irregular. Ele não tem essa cidade, ele não existe. Ele falou da estrada lá, se não tiver a legalidade, não existe. O município nem pode fazer estrada, o acesso, essas coisas, ela tem que ser feita pelo empreendedor e manter pelo município. Mas essa questão, o serviço urbano, ele não vai chegar lá, né, Chico, dessa forma. E o que nós recebemos de reclamação, e eu vou até fazer um alerta para vocês, igual o Luiz fez, é a quantidade de questão que está sendo invadido a área de APP. Nós temos uma série de problemas nessa questão de loteamento. Vou citar um aqui, só um deles, mas quase todos eles têm esse problema. É a questão aqui perto daquele Parque São Gabriel, as casas que dá para acesso ao curso d'água lá, todas elas foi feita e aproveitada com menos de 2 metros do curso d'água, acho que o menor que teria lá teria sido de 8 a 15. E lá também tem um outro problema grave, que a questão da APP, ela não é só onde tem água, ela é a questão de uma reserva legal, ela é uma questão de uma série de outros lugares lá. E lá dentro também, acredito que tenha vendido, até sem saber,
alguns lotes dentro de uma mata lá. E tem um moço construindo uma casa lá. Já pedimos à Polícia Ambiental, que isso não é porque eu sou ruim ou porque sou não, porque ser um órgão público eu tenho a obrigação de encaminhar ele para essa questão. Eu gostaria que os senhores se atenham a essa questão lá. E muitas vezes a chácara também está sendo vendida de uma forma, talvez por não conhecer a lei ou a legislação, ela está vendendo em área que não é edificante. Ela com mais de 30 graus de inclinação não vai ser construído nada ali não. É uma questão de proteção ambiental. Também vocês que quiserem comprar ela, estruturem não. Mas o que o Conselho mesmo quer que seja resolvido para resolver esse problema, que todas as regras são feitas de acordo, mesmo porque 90% delas ela já está praticamente dentro do perímetro urbano, que ela seja aplicada às regras do parcelamento de solo urbano dentro do município, e que seja feito asfalto, energia, água. É uma coisa séria o que o Luiz falou, que eles são obrigados a colocar energia lá quando está dentro das condições legais. Então, o Conselho, até na época de elaboração da lei, nós queremos participar, que também é uma exigência dele que sejam construídas as estações de tratamento de efluentes e a água que seja feita pela concessionária. A Copasa, ela vai aferir o lucro ali, mas ela vai garantir a vocês que a saúde de vocês seja, tenha uma boa saúde, tenha uma boa condição de higiene, e que siga o caminho. A estação de tratamento ou a coleta, de uma forma, as fossas que é feita, ela contamina o solo. Vai chegar uma hora que vocês que têm chácara, tem alguma coisa, até vai ficar inviabilizado de vocês utilizar o solo para uma série de atividades. A água que vocês for captar numa cisterna, ou mesmo um poço artesiano, o lençol freático já vai estar contaminado. Essas regras têm que ser colocadas na questão da lei, nas regras ambientais, que vai proporcionar a vocês uma melhor condição. E essa regra não é mais simples. O empreendedor não vai perder dinheiro, ele não vai aumentar, mas ele vai cobrar de vocês um valor maior para esse loteamento. Mas tem que ser feito. O município, infelizmente, quase todos os municípios brasileiros não têm recurso. Se vocês esperar que seja feito um asfalto lá, ou seja colocado uma energia melhor, vocês podem esquecer que eu vi uma plaquinha de 15 anos, mais uns 20 ou 30 para essa questão ser feita lá. Esse era o meu recado, e o Conselho, de alguma forma, ele tem poder de colocar como lei. Nós vamos exigir que dentro da lei seja colocada essas condições ambientais, seja feito em todos os loteamentos, seja feita a estação de tratamento de efluentes, e que a água também seja para potável, de uma qualidade boa, que seja assumida pela concessionária também, tanto quanto a energia, ela tem, não é um favor que ela faz para vocês não, é uma obrigação dela para que a saúde pública não gaste tanto dinheiro quanto a questão da água. Muito obrigado pela atenção, esse era só o meu recado. Obrigado, Ivanildo. Também, diretor do Meio Ambiente Seguro, eu sei que é uma pessoa que tem essa preocupação, não só com o meio ambiente, mas eu quero dizer aos senhores aqui, especialmente aos proprietários de chácara, aqueles que moram ali de forma muito especial, que a minha condição de técnico, de professor de direito, me obriga até a tratar a coisa de uma forma um pouco mais fria. Por isso é sempre importante a parceria do João Bosco. E aí eu quero aqui, em meu nome, em nome do João Bosco, pedir desculpa ao Ivanildo e dizer que os senhores não se desesperem, que essa situação nós não esperamos, chegando daqui 15 anos, vocês não têm água, luz, esgoto ou nada lá. Senão nós vamos fechar as portas, vamos para casa, porque o calor está grande. Calma aí, Ivanildo, vai devagar você. Eu vou passar a palavra agora para a nossa amiga, engenheira e presidente do Conselho de Política Urbana de Patos de Minas, a doutora Madalena Porto. Obrigado pela presença do Madalena. Boa noite, presidente, dona Edmir Velari. Em nome de quem eu cumprimento a todos aqui presentes. Boa noite a todos. Nós estamos aqui como engenheira civil e representante da Associação dos Engenheiros de Patos de Minas e também como presidente do Conselho Municipal de Política Urbana. E o nosso objetivo é disponibilizar a vocês os nossos conhecimentos técnicos, as vivências que temos no Brasil e pelo mundo,
para que possamos construir uma cidade planejada e que dê direito a cada um que quer ter o seu lote, a sua chácara, mas que não tire o direito de outros, que às vezes não detêm esse conhecimento. Então, existem os procedimentos técnicos legais, que a CEMIG foi extremamente feliz em enumerá-los, e que também existem outros. Nós queremos, então, colocar o CONCUR, a Associação dos Engenheiros, o Sinduscom, a FIENG, a OAB também, que nos apoiou na construção e nos parecer dessa audiência. Em nome do João Batista, que não está aqui porque está acamado, que é um dos nossos conselheiros do Conselho Municipal de Política Urbana, que, embora consultivo, luta para que a gente seja percebido ou que nós possamos construir soluções melhores, planejadas, para cidades que, muito bem o Chico disse, como o sul do país, por que não? Então, antes de começarmos a fazer um loteamento, ou um chacreamento, ou comprar, ou fazer um investimento, procure informar. Às vezes nós fazemos muitas coisas por desconhecer, por ignorar os procedimentos legais. E tem várias entidades dispostas a fornecer isso, de forma a não ferir o direito do outro. E já tem loteamento, eu também tenho uma empresa de consultoria, já tem chacreamento nos contratando para monitorar o ruído da chácara do lado. Tão perto ela é. Porque aluga para festa de alunos e fala, olha, eu estou aqui para descansar, eu quero a chácara para descansar, e o outro aluga a chácara para fazer festa de final de ano. Então, prestem atenção na hora que vocês vão comprar, porque os objetivos são distintos. Uns querem para repousar, outros querem para farrear, jogar truco, tá? E o outro está cansado, quer descansar. Então, faça uma pesquisa antes, vá no local, veja se é aquilo que você está pensando e tem a sua característica. Era só isso, agradeço, parabenizo vocês pela organização. Isso caminha ao encontro das pessoas esclarecidas e de ideal coletivo, que quer elucidar, não quer levar benefício, e sim esclarecer aqueles que não têm a oportunidade do conhecimento. Muito obrigada a todos e parabéns. Muito obrigado, a sua participação é sempre importante. Eu queria chamar aqui a senhora Iramara Aparecida de Souza, das Chácaras Pôr do Sol. Tem o microfone ali para ligar, né? Fique à vontade, obrigado pela presença e pela participação. Obrigada. Boa noite para todos. Meu nome é Iramara, sou professora de História e moro há 4 anos quase nas Chácaras Pôr do Sol. Bom, o problema do chacreamento em Patos já vem arrastando há muito tempo. Nós, como os moradores de lá e de outros chacreamentos, o que nós viemos aqui hoje buscar? Buscar a solução. Porque, na verdade, eu, mais uma outra colega minha de lá, nós até tentamos fazer associação, mas não conseguimos por ser irregular e tudo mais. O meu lote é aquela bela casa que vocês encontraram falando em azul, mas é minha. Ouvindo o rapaz da CEMIG falando, né, e tudo, quando eu comprei o meu lote, eu não sabia que eu não poderia construir debaixo da rede. Eu sabia que eu tinha que retirar 10 metros. E depois que eu comprei, que a CEMIG foi, falou que eu tinha que retirar 14. E eu já tinha feito uma base com uma casa de 120 metros quadrados. Eu estou perdendo construção, né? Então, o que acontece? A maioria dos moradores lá, hoje, evidentemente, tem muitas casas boas lá. Tem considerada casa-mansões lá no nosso chacreamento. Mas o que acontece? São todos trabalhadores. Vêm para a cidade trabalhar, embora à tarde, porque lá 90% da população mora lá. Então, nós temos mais de 200 famílias lá hoje. Vendo a minha casa aqui, né, foi assim um pouco constrangedor e tudo, mas ao mesmo tempo muito bom para mostrar a realidade nossa, que quem tem um chacreamento, compra sem saber que não pode construir debaixo daquela rede, não é verdade? E eu comprei assim, sabendo que eu podia retirar 10 metros. Vai um rapaz da CEMIG que me fala que é 14, depois vai o outro, me fala que eu tenho que me retirar 15 metros. Então as duas partes da minha casa está proibido de construção.
Eu tenho 2 redes, quer dizer que eu perdi mais da metade do meu lote, certo? Eu tenho 1.530 metros de área de loteamento. Eu não tenho isso, eu tenho no papel, mas eu não tenho isso, porque eu não posso construir. E nós lá conseguimos, com muita dificuldade, que pelo menos a prefeitura vai lá 2 vezes na semana pegar o lixo. Mas é uma coisa muito difícil, porque nem tudo dá certo. Nós não conseguimos regularizar nada lá. Primeiro, eu acho que os empreendedores, né, que são os donos das imobiliárias, teriam que ser honestos com o comprador também, não é verdade? Nós não temos que sair das nossas casas querendo comprar o seu loteamento, seja lá o que for, e procurar nos órgãos corretos se podemos comprar ou não. Se está ali é porque pode vender. E eu não saí para procurar se eu podia comprar ou não. Era onde eu podia, como se diz, eu morei 2 anos dentro de um cômodo de 20 metros quadrados. E hoje eu estou com um pouquinho maior, mas eu construo cada ano que passa. Eu não construo uma casa de uma vez. Portanto, nem estou pagando as parcelas. Estão todas irregulares. E nem vou pagar. Vou deixar bem claro aqui, porque se não resolver o problema da minha CEMIG, se não resolver o meu problema, que igual o rapaz da CEMIG falou que pode entrar com ação judicial e tudo mais, pois pode entrar, porque de lá só me tira se me pagar. Porque eu sou pobre, eu trabalho, levanto 4h30 da manhã, para ganhar o meu dinheiro honestamente, e outra, para construir devagar. Eu não fiz nenhuma casona. Então, assim, o que nós, moradores de todos os chaveamentos aqui estão querendo nesse exato momento é regularização. Porque todo lugar que você vai é irregular. Na Caixa você não pode fazer financiamento para construir. Muitas vezes você tem um lote, mas você não tem um dinheiro para construir. Aí faz qualquer coisinha lá em cima para sair do aluguel. Porque a preocupação das pessoas que trabalham é essa, sair do aluguel, né? Que seja para passar o final de semana. Não é verdade? Mas é seu, você trabalhou, você comprou, você está pagando e tudo. Então o que acontece? Nós estamos precisando da ajuda, não é só aqui agora no momento não, ficar só aqui hoje, mas sim buscar todos os dias para nos ajudar, porque nós só podemos contar com vocês. Nós não podemos contar com outra pessoa, nós somos leigos. Mas a Ione buscou de todos os jeitos para regularizar. E nós não conseguimos, nem vamos conseguir, pelo que nós estamos ouvindo aqui, todo mundo. É um chaveamento que não vai ser resolvido de uma hora para outra. Mas nós queremos ter a certeza que vocês vão lutar por nós. Né? Porque vir aqui na frente fazer teatro e bajular e elogiar e não sei o que mais, é muito fácil, né? Mas eu quero ver o resultado, porque o resultado é o que chama atenção. Porque na hora de buscar o nosso voto, todo mundo vai atrás. Não estou falando que é você, nem ciclano, nem que nem. Todos, né? Então agora, nós como patenses, né, moradores da cidade pobre, como se diz, nós estamos aqui nesse exato momento buscando a solução dos nossos problemas. E é isso que eu vim cá hoje buscar. Eu gostaria de agradecer a polícia, porque o nosso chaveamento andou um pouco meio pedregado, mas assim, sempre que a gente precisa, né, nós contamos e eles vão um pouquinho atrasados às vezes, mas sempre está lá para nos ajudar, né? Mas é normal porque tem outros assuntos na cidade. Agradecer vocês também e eu a vocês por me deixar falar um pouquinho. Muito obrigada a todos. Vocês, especialmente os moradores, os proprietários, compradores desses imóveis, são realmente os mais interessados. Porque a senhora me disse para nós aqui algumas coisas, ou 2 coisas que me marcam. Primeiro, quando a senhora disse que é humilde, que é de lona, que é pequeno, mas que é minha. Esse é o sentimento. Quem comprou, comprou de boa fé. Comprou porque viu uma propaganda, comprou porque o poder público se omitiu na fiscalização, comprou e... Ou seja, comprou na expectativa que a senhora tem, de vir aqui dar suas aulas, de trabalhar, levantar 4 horas da manhã, de ter ali a sua residência, da sua família, e agora se vê nessa situação. A nossa intenção realmente, os nossos olhos estão voltados para a senhora. Eu tive a oportunidade de participar de uma reunião na Associação dos Empreendedores, a convite do presidente, o senhor Breno, e muitos dos senhores estavam aqui e não me deixam mentir. Eu iniciei a reunião dizendo:
que a intenção minha e do João Bosco, os nossos olhos estavam voltados para as pessoas que adquiriram, sobretudo para aquelas que moram ali. Porque dizer que não existe, que não tem, é mentira, é hipocrisia, porque está isso aí, né? Então eu acho que a nossa intenção é justamente essa, buscar regularizar aquilo que for possível regularizar. A senhora é uma pessoa esclarecida e já pôde, inclusive, dizer que quando teve a informação da CEBIG, a senhora cumpriu a determinação, certamente a senhora está evitando um problema para a senhora mesma. Então eu agradeço a participação, a senhora falou muito bem em nome de todos, e a situação da senhora é a situação de todos. Não imagine a senhora ou qualquer outro proprietário ou promissário, comprador desses imóveis, que o Luigi, como cidadão patense, como pai de família, como cristão, tem algum interesse pessoal em ir a esses locais desligar a energia. Sei que quando recebe uma ordem, ele e os companheiros dele da CEBIG fazem isso com o coração apertado, sabe a dificuldade, né? Hoje você não vive sem água e sem energia, né? Na atual conjuntura isso não é possível de acontecer, tá? Eu acho que, terminar agora os oradores inscritos, eu vou franquear a palavra, para caso alguém queira fazer se dirigir. Quero inclusive convidar, mesmo antes dele pedir, né, o senhor Brênio para falar aqui em nome dos empreendedores, ele que é presidente da Associação dos Jacareiros. Se vocês começarem a bater palmas de eu falar, não precisa nem de falar. Gente, muito obrigado, Chico Franquiano, Osguinha, Edmir, autoridades policiais, o coronel estava ali, não está ali mais, mas com certeza está por aí. Doutor Vigílio, claro, e todo mundo mais que está aqui pensando na aprovação de uma lei complementar que ajude não os incorporadores, porque se o incorporador está aqui hoje, junto com... tem aqui uns 30 incorporadores, junto com moradores, é porque o morador, de certa forma, está apoiando o incorporador a conseguir regularidade, porque vai beneficiar principalmente ele mesmo. E, advindo dessa ideia, falar para o morador, que eu não sei de qual chacramento, que falou que quer só que seja cumprido o que foi prometido, o empreendedor que está aqui, de boa fé, e o empreendedor que faz parte da associação, o que ele quer é poder cumprir o que prometeu, certo? Só que não tem como ele cumprir o que prometeu devido a um amadorismo inicial. Eu comecei nisso tem pouco tempo, em chacramento, mas existem outros que, por um amadorismo inicial, começou a fazer chacramento de uma forma bem irregular e isso foi mantido pelo tempo. Eu chego a fazer uma analogia, uma cronologia de chacramento com um ser humano que nasceu, cresceu, o pai não cuidou, a mãe não cuidou, hoje pela idade dele ele está na adolescência, e ou ele vai virar um bandido, ou ele vai virar um cidadão de bem, um advogado, um policial, um empreendedor de chácara. Então, eu chego a falar que é a hora de influenciar positivamente nesse ser humano, fazendo essa analogia, é agora, é a hora de regularizar, é a hora que o empreendedor está disposto sim a colocar asfalto, a colocar toda a infraestrutura necessária para o chacreamento, e essa disponibilidade os empreendedores estão aqui já mostraram. E é isso. Muito obrigado a todos. Boa noite. Eu quero ressaltar aqui que logo que surgiram esses problemas eu fui procurado pelo Grêmio e até conversamos sobre ele montar uma associação, e eu dei forças, ajudei nesse sentido, na expectativa de que todos se unindo teriam mais força, né, mais representatividade para tratar desse assunto e tentar solucionar esse problema. Eu deixo a palavra franca e gostaria, se alguém mais quiser se manifestar, se alguém quiser falar, faz favor. Eu gostaria que quem fosse falar se identificasse, só para que nós, até porque está gravando, e nós possamos também ter conhecimento. Muito obrigado. Boa noite, meu nome é Carlos. Uma pessoa que antecedeu aqui disse que foi lamentável a quantidade de vereadores aqui hoje pela importância do assunto. E eu gostaria também de fazer apenas um questionamento, porque eu acho que o Chico Franquiano foi muito feliz quando disse que houve omissão por parte do poder do Ministério Público,
que até hoje, porque só hoje que foi verificar essa irregularidade. A Prefeitura, a CEMIG, por que ligou esses loteamentos? Então, eu acho que houve uma omissão de todos os órgãos. E sobre o da CEMIG, daquelas chacras São João que passam uma rede principal, eu gostaria de fazer um questionamento. Porque aquele loteamento, ele foi aprovado pela Prefeitura em 1976. Eu também gostaria de dizer ao Ivanildo que sob estrada, eu acho que responsabilidade não só para fiscalização para os empreendedores, mas também fiscalização para a Prefeitura, que aprovou aquele projeto e lá hoje não tem rede de esgoto, não tem várias exigências, asfalto, que é exigido para o empreendedor. E outra coisa, sobre a questão do meio ambiente, eu gostaria que fosse fiscalizado não somente as iniciativas privadas. Também, para mim, absurdo maior do que crime ambiental aqui em Patos de Minas, ali em frente ao Mocambo nós temos um crime ambiental. E outra coisa, estamos matando o Rio Paranaíba. Eu acho que isso é o maior crime ambiental aqui de Patos de Minas. Muito obrigado. Se mais alguém quiser se manifestar, ao Sibuca Costa, diretor de meio ambiente da Prefeitura de Patos de Minas. Boa noite. Boa noite a todos. Vamos nos ater ao tempo para que a gente possa. Boa noite a todos vocês, rapidinho aqui. É só para lembrar que todas as falas aqui que me antecederam, desde da CEMIG, os vereadores, proponentes aí dessa importante audiência, a gente quer parabenizar a iniciativa, dizer que o poder público está atento a essa questão, que o que falta mesmo, além para a regularização de todos esses chegamentos, desde a palavra do empreendedor e também dos moradores, falta a questão da infraestrutura, questão estrutural, questão da infraestrutura desde CEMIG, água, esgoto, saneamento básico, fossa, enfim, para regularizar isso tudo, nós temos que ter um planejamento, um propósito, um projeto. E dizer aos senhores vereadores que nesse ponto eu trouxe uns documentos para vocês que eu vou adiantar, inclusive, aqueles pedidos, aquelas solicitações que vocês já fizeram. Eu trouxe aqui, eu não vou dar aula para ninguém, quem sou eu perto do Franquiano em termos de lei. Eu trouxe algumas leis aqui sobre o chacreamento, que você já citou algumas, e trouxe também a preocupação nossa, que eu trouxe inclusive, que saiu do Patos hoje aqui, ó, dia 27/2/2013, CODEMA propõe mais rigor nos chacreamentos do município. E depois dessa, que eu sou vice-presidente do CODEMA também, além de ser o diretor de meio ambiente da Prefeitura, e esse é um problema que vem rolando desde 2011, a preocupação. A Prefeitura começa a notificar chacreamentos rurais irregulares em Patos de Minas. É um problema distante, de muitos anos, e eu quero falar o seguinte: loteamento e chacreamento, é só me falou que antes, todos, e o Tenente Fernandes, que é expert nesse assunto, sabe muito bem que todos detêm, provocam impacto ambiental. O chacreamento, ele é feito através do INCRA, mas como ele é dentro do município, ele tem que ter os seus cumprimentos ambientais, tem que ter o EITA, estudo de impacto ambiental, tem que ter o RIMA, que é o relatório de impacto de meio ambiente. E nenhum foi feito até agora. Tanto é que no CODEMA, desde 2011, apenas 4 chacreamentos em Patos de Minas vão passar para as mãos dos vereadores agora. Apenas 4 enviaram para o CODEMA para ter diretrizes ambientais para chacreamento. Vou passar a mão de vocês os únicos 4 até hoje, desde 2011. E passo para vocês também todas as recomendações de chacreamentos, loteamentos, e agradeço aqui a
atenção da Polícia Ambiental de Patos de Minas. Depois gostaria que o senhor Edilson Fernandes, nosso tenente, repassasse ao comandante Ângelo Russo pela atenção que no dia 12 de junho deste ano, o CODEMAS solicitou à Polícia Ambiental para fazer uma vistoria em todos os chacreamentos em Patos de Minas que estão irregulares no âmbito ambiental. Eu quero repassar à mão dos vereadores as visitas, as vistorias e os boletins de ocorrência, chamados de REDs. Obrigado a todos vocês. É importante oficializar. Então, documentos em mãos agora, em cima desses questionamentos, a gente pode ter um fio condutor para regularizar todos vocês. Obrigado. Obrigado, Sivuca, pela participação como vice-presidente, como diretor de meio ambiente. Eu quero dizer, e também os chacreadores sabem disso, que, na verdade, os chacreamentos eles não são competência do INCRA, salvo aqueles que têm área igual ou superior a 2 hectares. E que pese o INCRA ter que concordar com a transformação da área urbana. Né? E nós temos vendo aqui, todos falaram da omissão do poder público, eu falei no início, o Luiz falou, mostrou algumas situações, e o senhor Vicente Libério e a dona Iramara falaram muito bem. Quer dizer, todo mundo se omitiu, fizeram visitas, fizeram REDs, e todo mundo construiu. Todo mundo está lá, todo mundo tem poço artesiano, todo mundo tem CEMIG de um jeito correto ou incorreto, né? E é uma situação que está posta, está lá. Infelizmente, nós não poderemos flexibilizar a legislação federal que trata de determinadas matérias. O nosso objetivo é flexibilizar naquilo que for possível a legislação municipal para tentar solucionar o problema dos compradores de chá, especialmente garantindo a eles segurança jurídica. Todo mundo que tem uma bicicleta, uma geladeira, uma televisão quer ter uma nota fiscal. Quem dirá quem tem um imóvel, especialmente aqueles que usam para moradia sua e da sua família. Ou que sejam para recreio, ou que seja para passar fim de semana, ou para fazer festa, ou para qualquer outro motivo. O nosso direito à propriedade é o que nós devemos preservar, né? Todos aqueles que falaram aqui falaram sempre desse sentido. É o que nós buscaremos a partir daqui. Nós faremos disso aqui um relatório, e João Bosco, pretendemos conjuntamente também apresentar um projeto de lei para ser discutido, e antes mesmo de nós termos já um projeto de lei para discussão, e aí com o pessoal do Conselho de Política Urbana, com os chacreadores, com os promitentes compradores dessas chácaras, enfim, com toda a sociedade, nós trabalharemos agora uma nova discussão, mas em cima daquilo que nós conversamos aqui e em cima de uma proposta real, de alguma coisa que seja factível, de alguma coisa que nós possamos efetivamente realizar. Não é? É hipocrisia, volto a dizer, nós falarmos aqui, tratarmos a lei como a lei tem que ser tratada, fria, sem amigo e sem coração, quando pessoas já se encontram naquelas situações. Eu diria a cada um de vocês, se uma decisão do juiz, se uma decisão do meio ambiente, se uma decisão de qualquer um determinar que se destrua a casa e que se despeja a dona Iramara, qual dos senhores estaria disposto a dirigir a máquina para jogar a casa dela no chão? Acredito que nós não encontraremos essa pessoa em Patos de Minas. E por isso nós devemos tratar essas questões como elas merecem ser tratadas. Com a simplicidade, com a humildade, com a honestidade, com a força de vontade e a luta, a perseverança da dona Iramara. Ter ela como um exemplo de pessoa que se destaca, de pessoa que vem aqui, que procura, como ela diz, que inúmeras tentativas foram feitas no sentido de regularizar. Não é a função da Câmara, não é a função do poder público, simplesmente ela está errado, joga no chão e pega ela. E pega ela e manda para onde? E pega ela e faz o que com ela? Tira de lá e manda para onde? E nós vamos evitar que outro entre naquela propriedade? Nós vamos evitar que esse conflito que tem aí vá acontecer? É claro que não vamos evitar isso nunca. Não é? Quando nós falamos de omissão do poder público, e aí eu questiono o Luigi, talvez questione, não, até acho que é uma constatação, por tudo que o Luigi falou ali no início, energia não é problema. Se nós flexibilizarmos a lei no ponto de que possam ser feitos projetos e aprovados pela Prefeitura, ambientalmente aprovado, né, com todas as características que nós precisamos e que a lei exige, só cabe a CEMIG uma única atitude, ir lá fazer ligação.
A CEMIG é uma empresa que, em que pese ser uma empresa, uma sociedade de economia mista, na qual o Estado de Minas detém a maioria do seu capital, ou seja, o Estado de Minas, em tese, é o dono da CEMIG, ela é uma empresa que vende uma mercadoria que é energia, e ela tem concessão para isso. Então, aonde tiver uma pessoa e tiver condição técnica e for legal, a CEMIG tem o interesse e a obrigação de levar energia elétrica. Quanto a isso, nós não teremos nenhum problema. A questão ambiental, como diz o Sivuco, o Ivanildo e a própria legislação, o Tenente Fernandes, não depende da gente, nem de você, nem de nós. Tem que ser cumprido, né? Mas eu me comprometo em meu nome, em nome do vereador João Bosco, e aí quero dizer o seguinte: nem sempre todos os vereadores podem comparecer às reuniões, né? Eu, por exemplo, dou aula na universidade quinta-feira, então quando acontece nas quintas, reunião, audiência pública, eu não posso vir e tal. Mas eu tenho certeza que todos os nossos colegas são sensíveis a esse problema, né? Sinto imensamente a ausência do próprio prefeito, que eu acho que é uma questão, um momento que ele deveria estar presente, ou pelo menos determinado, se tivesse aqui alguém o representando oficialmente. Eu estou falando em nome do prefeito, e nós ouvimos a CEMIG, a polícia, a Câmara, e nós precisamos de ouvir aquele que vai executar tudo isso, que é o nosso prefeito. Tenho certeza que não compareceu e que deve ter um motivo, né, que justifique a sua ausência. Nós mandaremos a ele um relatório de tudo que foi discutido aqui. É importante a participação dele e dos seus assessores nisso, né? Eu quero aqui também agora agradecer a presença que eu estou recebendo aqui do vereador Capo Batista, que justificou, dizendo que tem motivos pessoais por não vir, e a presença do vereador Otaviano Marques, que também já tivemos conversas pessoais a esse respeito. Ele está atento a isso, ele é sensível a esse problema e também quer resolver. Eu me comprometo com os senhores que em muito em breve, curto espaço de tempo, eu vou apresentar uma proposição de lei juntamente com o vereador João Bosco, para que ela possa ser discutida, para que os senhores possam ter acesso e ela ser votada na Câmara de Vereadores. E, como diz a Constituição Federal, o poder emana do povo, e o povo está representado aqui. O promotor tem a sua função, cada um tem a sua função. Ele recebeu uma procuração da população para decidir os destinos de Patos de Minas naquilo que é a nossa competência, são os nossos vereadores, os 17 vereadores, e nós não fugiremos e não nos furtaremos a cumprir com as nossas obrigações. Mais uma vez agradeço a presença de todos, muito obrigado, e não se desesperem com algumas falas, né, de que vão tirar, que vão destruir. As coisas não acontecem da maneira que todos querem que aconteça. Muito obrigado mais uma vez. Só queria agradecer a presença de todos e fazer um registro aqui. Os documentos que o Sivuca me passou, na verdade, ele não retrata o meu ofício. Pela leitura rápida aqui, não retrata o que foi solicitado nem por mim, nem pelo Dr. Chico Franquiano. E, obviamente, nós estamos aguardando as respostas. Vamos aguardar. E agradeço a presença de todos também. E, em nome dessa casa, eu faço esse registro para que nós possamos continuar essa aqui. Nós estamos dando o primeiro passo. Obviamente, são realidades diferentes. Cada chacreamento tem sua realidade, cada empreendedor tem a sua especificidade, a sua peculiaridade, a sua realidade também, mas é importante que nós comecemos essa discussão. E esse fato ninguém nos tira. Nós colocamos na agenda política da cidade esse tema tão importante. E a partir de agora, nós temos certeza que um novo divisor de águas virá. Então, fica aqui um abraço a todos, meu muito obrigado. Então, finalmente, agradecendo a todos, eu dou por encerrada essa sessão. Desculpa, o secretário de Planejamento gostaria de se manifestar, o doutor Virgílio. E é importantíssima a sua fala, porque ele vai ser uma peça fundamental em todo esse processo. Muito obrigado, Virgílio. Boa noite, meu nome é Virgílio Borges, secretário municipal de Planejamento Urbano, Desenvolvimento Econômico. Senhora presidente da Câmara de Bem-vinda, senhores vereadores, público presente, autoridades. O município de Patos
através do Executivo. Ele é sensível à situação de todos vocês, à situação dos empreendedores também, e se coloca pronto para analisar de forma detida e com a profundeza que merece a situação, uma vez que é uma situação extremamente complexa, todos os pontos aqui tratados, em busca de uma solução, valorizando ainda mais a nossa cidade e a nossa qualidade de vida. A Prefeitura Municipal é a casa de vocês, estamos prontos para auxiliá-los, e também gostaria de aproveitar e justificar os riscos do prefeito, uma vez que passou por uma cirurgia agora recente, encontra-se em repouso, e quanto ao questionamento levantado através do ofício pelo senhor Bosco, o nosso vereador Bosquinho, com certeza nós iríamos responder a ele com toda a atenção que merece essa casa, toda a atenção que ele merece. Por fim, gostaria de agradecer a oportunidade, porque é muito pertinente esse debate. Nós patins temos orgulho da nossa cidade, e nós queremos o bem e o desenvolvimento urbano com qualidade. Muito obrigado. Bom, eu quero dar até uma notícia boa para vocês. A professora Edmê me disse aqui que, juntamente comigo e com o Bosquim, querem assinar o projeto de lei, o vereador Vicente, o vereador José Lucílio, nosso companheiro Duda, e a professora Edmê. Então nós já sairemos com uma lei com 5 assinaturas. Muito obrigado e vamos encerrar essa reunião. Olha, o Octaviano está aqui e disse que vai assinar a lei também, mais um.